Fala aí pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo aí, eu sou o Danilo e mais uma vez aí com o mercado da bola, atualizações aí quanto a reforços, clubes querendo contratar muitos jogadores aí para o restante da temporada. Vamos falar aqui do interesse do Corinthians aí no Gustavo Cuejá, jogador que já é um velho nome reconhecido aí pelo torcedor, que vem sendo bastante especulado já há algum tempo no Corinthians, pode ser que enfim ele seja reforço do Timão, vamos falar desse assunto. Vamos falar também dessa história do Vitor Roque podendo ir para o Al Hilal, quem sabe jogar junto com o Neymar. O jornalista Fabrício Romano confirmou o interesse do Al Hilal no jogador, hein? Vamos falar desse assunto, vamos falar também do Vasco aí possivelmente interessado na contratação do atacante Michael. Será? Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Valeu demais a galera que está se inscrevendo aí, tamo junto. É nóis. Bom, começando aí o nosso girão de notícias, o Fluminense acertou a contratação do volante Facundo Bernal, que estava no Defensor Sporting do Uruguai. A negociação gira em torno de 3 milhões e 600 mil dólares e aproximadamente 20 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos. Vale ressaltar que esse jogador também esteve na mira de outros clubes do Brasil, porém o Fluminense venceu a concorrência e acertou com esse jogador. O clube carioca também tem negociações avançadas para fechar a contratação do atacante Emiliano Gomes, que está no Boston River do Uruguai. Inclusive o jogador foi especulado no Corinthians, muito forte aí o nome dele ligado ao Corinthians, porém o destino do jogador deverá ser o Brasil, mas não para jogar no Timão, e sim no Fluminense. Pode ser aí que em breve o Flu acerte essa contratação. Mas nem tudo são chegadas lá no Fluminense. O Hannover da Alemanha, que está atualmente na segunda divisão, monitora a situação aí do zagueiro Felipe Andrade. O clube alemão já teria enviado observadores para acompanhar o desempenho do jogador de 22 anos. Lá no Internacional, o clube também pode perder 3 jogadores. O volante Arangues teria demonstrado um certo interesse em deixar o Internacional e já negocia a sua saída do clube gaúcho. As informações são do Globoesporte.com. Com certeza o Arangues seria um baita reforço aí para muitos times aqui no Brasil, né? Essa segunda passagem dele pelo Internacional foi muito abaixo, né? O jogador ficou muitos anos atuando no Bayer Leverkusen, não foi bem nessa volta ao Brasil para jogar de novo no Internacional e agora pode sair do clube, quem sabe retornar ao Chile ou talvez trocar de time aqui no Brasil, né? Deixe nos comentários se você gostaria de ver o Arangues atuando no seu time. Seguindo no Internacional, o clube ainda pode perder outros 2 jogadores. O Rennes da França abriu conversas aí para contratar o zagueiro Robert Renan, que está somente emprestado ao Inter. O Zenit da Rússia quer cerca de 15 milhões de euros para liberar o jogador. O Olympique de Marseille também fez uma sondagem pelo zagueiro de 20 anos, que não caiu nas graças do torcedor colorado, né? Falhou demais aí em momentos cruciais, principalmente no Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Só que dessa vez ele chama a atenção do mercado europeu e pode ser que o Inter perca o jogador aí nos próximos dias. Além desses 2 jogadores que podem deixar o Inter, o lateral direito Fabrício Bustos também pode ser mais um na barca colorada. O Krasnodar da Rússia tenta contratar o jogador que está em fim de contrato com o Internacional. As conversas entre os clubes estão em andamento e pode ser que em breve o Bustos saia do Colorado. Já no rival Grêmio, o clube encaminhou a venda do atacante Everton Galdino ao FC Tóquio do Japão. O clube asiático fez uma proposta de cerca de 1,5 milhão de dólares, um pouco mais aí de 8,5 milhões de reais pelo jogador de 27 anos, e pode ser que em breve ele saia do tricolor gaúcho. A princípio, já está praticamente tudo acertado entre as partes. Lá no Santos, o clube pode perder o atacante Wesley Patati para o futebol de Israel. O Maccabi Tel Aviv tem interesse na contratação do jogador. O clube paulista avalia propostas e pode vender o jogador nessa janela de transferências. Quem também pode perder jogador é o Cruzeiro. O Copenhague da Dinamarca fez uma proposta para contratar o atacante Robert. A oferta seria por empréstimo com obrigação de compra. O clube teria oferecido cerca de 1,8 milhão de euros para contratar o jogador, mais 200 mil euros em taxas caso o jogador atinja algumas metas lá no clube dinamarquês. Porém, o Cruzeiro rejeitou e espera vender o jogador por 5 milhões de euros. De acordo com as informações. Vale ressaltar que um clube português também procurou o Cruzeiro para negociar a contratação desse jogador e o Cruzeiro teria também rejeitado a proposta e o jogador segue lá na Raposa. Cara, agora a gente vai falar aqui de um caso muito específico no futebol, né? A falência de um clube. O Bordeaux da França, um clube tradicionalíssimo, né? Que já teve vários craques atuando
com a camisa do clube francês. Entre eles, um dos maiores da história, Zinedine Zidane. Infelizmente, o clube chegou à falência. Após ser rebaixado para a terceira divisão, o Bordeaux não aguentou os problemas financeiros e foi decretado ontem a falência do clube francês. Vale ressaltar que diversos brasileiros passaram por esse clube ao longo da história, só que nos últimos anos, devido à queda brusca aí do Bordeaux, a última venda interessante do clube foi a do brasileiro Malcom, que foi vendido anos atrás aí para o Barcelona. Foi o único ponto aí crucial na vida do Bordeaux nos últimos anos, né? Depois daquilo ali, depois dessa venda, veio só ladeira abaixo, rebaixado aí para a segunda divisão francesa e nessa última temporada 2023-2024 acabou caindo para a terceira divisão e não consegue se sustentar mais financeiramente e o clube decretou falência, né? Fico pensando como que está o torcedor do Bordeaux nesse momento, né, cara? Com certeza, se fosse com o meu clube, que quase chegou a esse ponto, eu teria ficado maluco da vida, teria ficado muito triste com o que poderia acontecer com o meu time, que infelizmente acabou acontecendo lá com o Bordeaux da França. Bom, e seguindo o nosso girão de notícias aqui no Brasil, o Corinthians tem negociações adiantadas com o volante Gustavo Cuejá. As informações são da Rádio Itatiaia. O Corinthians tem um desejo de contratar o jogador que está atualmente no Al-Shabaab da Arábia Saudita, que teria sido um pedido especial aí do técnico Ramon Dias, né? Quando ele estava no Vasco, ele também tentou levar o volante para o Vasco, porém as negociações não foram adiantes. Ele continuou no futebol da Arábia e agora pode ser que, enfim, o Gustavo Cuejá seja reforço do timão, né? O Corinthians tentando se reforçar para fugir do rebaixamento e tentar fazer um campeonato brasileiro mais sólido. Por falar em Arábia Saudita, o Al Hilal teria feito contato com o Barcelona para contratar o jovem atacante brasileiro Vitor Roque. De acordo com o jornalista mais bem credenciado aí do mundo, Fabrício Romano, ele cravou que o Al Hilal tem interesse na contratação do Vitor Roque. Com certeza seria uma contratação bombástica no futebol mundial. Com certeza o Barcelona também iria receber muita grana, né? O jogador que saiu aqui do Brasil, do Atlético Paranaense, cheio de moral, chegou ao Barcelona, parecia que, enfim, ele iria se deslanchar na sua carreira, iria virar um cracaço de bola, tanto jogador de seleção, também consolidado no Barcelona, porém ele conviveu com muitos problemas no Barça, principalmente com o técnico Xavi, que dava pouquíssimas oportunidades ao garoto. Aí acabou que o Xavi saiu do Barcelona, veio o Hansi Flick, parecia que, enfim, o Vitor Roque iria ter mais minutos, só que a princípio o técnico alemão também não conta com o jogador, não estaria tão satisfeito com o rendimento do atleta, talvez nos treinamentos, e gostaria talvez de emprestá-lo para pegar uma rodagem, só que agora a situação mudou, né? Agora a situação é de venda, pode ser que o Al Hilal compre em definitivo o Vitor Roque, um jogador muito jovem que ainda não se consolidou no futebol europeu, pode ir para um centro totalmente alternativo, sei que é uma liga que está crescendo bastante, mas eu não faria esse movimento se fosse o Vitor Roque. A Liga Árabe é claramente para jogadores que estão em fim de contrato na Europa, que estão buscando um contrato maior para ganhar muita grana, ou talvez que já jogou em alguns clubes lá no futebol europeu, até com uma certa relevância, e que querem ganhar mais dinheiro ainda, vão jogar na Arábia Saudita. Não no caso do Vitor Roque, um jogador muito promissor, que sequer ainda se firmou na Europa, chegou ao Barcelona em menos de um ano, com certeza, não sei se seria o melhor caminho para o Vitor Roque, né? Mas dinheiro fala mais alto, tanto para o empresário e, claro, também para o clube Barcelona, que deve estar louco para vender o Vitor Roque, já que nenhum treinador parece querer dar oportunidades ao garoto, né? Deixem nos comentários o que você acha de uma possibilidade de saída do Vitor Roque para o Al Hilal, sair do Barcelona para o Al Hilal, meu amigo. É um movimento meio estranho, mas envolve muita grana e pode ser que em breve tenhamos aí, quem sabe, um desfecho para o jogador jogar na Arábia. Bom, e por falar em Al Hilal, o atacante Michael, que defende atualmente o clube saudita, entrou na mira do Vasco, de acordo com o Euriquinho, meu amigo. Olha só quem trouxe essa notícia, ele mesmo, filho do Eurico Miranda, que já trabalhou, inclusive, como ex-diretor executivo do Vasco, lá na época que o seu pai era presidente do Cruz Maltino. O Euriquinho teria cravado que o Michael seria um dos nomes que a diretoria do Vasco, atualmente com o Pedrinho, estaria buscando aí para reforçar a equipe. Certamente é um jogador muito caro. Não sei se o Vasco vai ter bala na agulha, ainda mais sem a SAF, para contratar esse jogador. Diversos clubes aqui no Brasil tentaram a contratação do Michael, totalmente sem sucesso, né? Ele continuou na Arábia Saudita. Certamente eu não vejo futuro nessa informação, não acho que vai acontecer uma transferência. Se acontecer, ficarei muito surpreso e feliz, porque ele vai jogar no meu time. Mas com certeza eu não vejo tanto sentido assim nessa informação trazida pelo Euriquinho. Vem se falando por aí que realmente procede essa informação. Algumas fontes confirmam, mas também outras desmentem totalmente essa informação. A tendência é que realmente o Vasco feche a contratação de um bom zagueiro e também não sabemos qual a outra posição. O Vasco mira 2 reforços,
como eu disse, um zagueiro, e ainda não sabemos se vai ser um cara de meio campo ou um atacante. Eu acredito que será um atacante, já que o Vasco tem vários meias, ainda mais agora com a chegada do Souza e também do Felipe Coutinho. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final aí. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.